hoje eu tenho 3 mensagens. Preparei 3 em casa, 4. E uma delas eu vou dar, e depois Deus me deu mais 2. Então hoje é um dia carregado de mensagens. E como pastor, e a chuva, nós temos a noite inteira. Primeiro sobre celular. Celular, desliga o seu celular. Desliga o seu celular. Hoje de manhã nós estamos estudando isso, né? Desliga o seu celular, porque isso atrapalha, isso vai de contra aquele princípio de 1 Coríntios 14, que assim como o som tem que estar bom na igreja, senão ele viola aquele princípio de que a mensagem tem que ser inteligível. Por isso que quando uma criança chora, a gente leva a criança para fora também. Nós amamos crianças, mas a criança não pode ser usada para roubar a semente, para uma pessoa se distrair e não ouvir a mensagem, né? É por isso que nós queremos que as crianças sejam bem comportadas, e elas podem. É tudo questão de contexto. Nosso Nova Kids prova isso aí. Prova isso aí. Aquela criança que no colégio é um terror, na sua casa é um terror, aqui na Nova Kids ele é um santo. Por quê? Contexto. É o que se espera de uma criança. São os limites que se dão, né? Então, a questão do celular, mesmo no seu bolso, se ele estiver vibrando, isso vai distrair você. E vai distrair você justamente no ponto onde Deus quer falar com você. A palavra que Deus personaliza para você vai vibrar naquele momento. E você perde a palavra de Deus. Você espera. E no dia que sair o seu número, você não está lá para receber aquela bênção, para ouvir aquela palavra de Deus. Então, desligue. Só se você for médico e você está com pessoas, né, internadas ali que você precisa. Outros sim, tá? Desligue. Eu acho que Deus merece isso. A gente canta: grande és tu, maravilhas fazem tu, não igual a ti, não há outro igual a ti. És tu, maravilhas fazes tu, não. Segundo. Há 2 semanas e pouco, um pouco mais, mas há 2 semanas que saiu a reportagem sobre o dano, o perigo dos celulares. Você sabe que celular para criança é uma coisa nova. Isso aconteceu nos últimos 6 anos, porque antes disso era impossível uma criança, né, a família comprar para uma criança um celular, que era muito caro. Mas agora toda criança tem, todas as criancinha de 3 anos tem celular. Outro dia eu vi um atravessando a rua, a mãe atravessando com a criança de 2 anos e meio, né, com celular. Saiu uma pesquisa científica que mostra que a cabeça do menino, ele é fininho, né, o crânio dele, né, esse osso aqui do crânio, ele é bem fininho. Por isso que ele racha, né, você tem que ter cuidado. Ele quebra facilmente, né? Ele é fininho. Quando uma criança até 9 anos coloca o celular aqui, a radiação do celular, que é parecido com o de micro-ondas, ele atravessa o cérebro todinho. Estão prevendo que vai ter um surto de tumores de cérebro nos próximos 20 anos que você não imagina, por causa disso. Depois você vai ficando, né, você que tem um menino com mais de 9 anos, de 9 a 12 anos, você sabe. Você vê pela experiência que ele começa a ficar a cabeça dura, não conhece? Por quê? Porque engrossa a cabeça dele, começa a engrossar, ele fica um pouco mais burro, porque é difícil entrar as coisas, né? E a cabeça dele é mais dura, o menino de cabeça dura, porque engrossa ali. E se ele é um cara que leva muita queda de árvore e tal, aí engrossa mesmo, aí fica grossão mesmo, né? Engrossa, e a radiação só vai alcançar mais ou menos 50% do cérebro. Ou seja, ele vai ter tumor só do lado que ele ouve o celular, né? Mas vai alcançar metade do cérebro. Para o adulto, primeiro, como a sua mente já está mais formada, tá, vai ter menos danos, né? Até o tumor aparecer, você já está no caixão mesmo, então não vai ser muita diferença, né? Mas só entra 10%, a radiação só penetra 10%, porque aí a sua cabeça, dessa grossura, né? Por isso que
é difícil você conversar com o homem, porque né, o homem já tem a cabeça feita. Ó. E a mulher também, já é grosso. O seu crânio é grosso, então menos radiação, só 10%, e não afeta. O perigo é bem menor. Isso de cientistas que nem acreditam em Deus, saiu essa informação. E eu espero que você leve isso para casa e converse com seus filhos e tome o celular dele. Mas sabe o que eu fico pensando? Com essa pesquisa vai ter pais cristãos que vão tomar o celular. Vão tomar o celular. Agora você vai criar medo, você vai entender. Sabe de uma coisa? A pressão social das minhas crianças ter esse celular e a minha criança depois ter um tumor no cérebro, não no meu horário, não no meu horário de vigia, não, na minha, se quiser outro, se Deus quiser que tenha, então que seja outro, meu não, eu não vou deixar você fazer esse mal, para si mesmo. Mas segundo, há quanto tempo que a gente vem conversando aqui na igreja sobre a radiação de Satanás que está passando para a mente e coração das nossas crianças. E essa radiação que passa no crânio, ele só mata mais cedo, vai dar um tumor e você morre mais cedo. A radiação que passa para a alma pode determinar a eternidade no céu ou no inferno. Gente, isso é muito mais perigoso do que a radiação física. Isso é um alerta para os pais. Você não tem que ser chique, você não tem que ser o pai da moda, não. Você tem que ser o pai que ama seu filho. Então, nós como filhos de Deus, né, pelo menos daqui dessa igreja, você precisa criar a coragem. É o que eu oro por você, porque eu sei que você sofre a pressão do seu filho, que às vezes o filho manda em você, e o seu filho tem esse espírito porque ele está lá no mundo onde esse é o espírito do mundo, mas você tem que tomar coragem, assim como eu tomo para encorajar você a ter coragem e dizer não para o seu filho, que você quer o bem primeiro, físico dele e mais ainda o bem espiritual dele. Tome as medidas necessárias. Gente, não compre a mentira de Satanás. Nossos filhos valem muito mais do que isso. Segunda mensagem. Quem me acompanha nos últimos 15 anos, nos últimos 12 você já ouviu falar pelo menos umas 50 vezes, não estou exagerando, de que quando uma família que tem filhos, quantos tem filhos aqui? Quantos tem filhos? Tem filhos? Olha, tem uma turma aí. Quando o seu filho vai chegando ali naquela idade, para entrar na adolescência, 11, 12, 13 anos, Satanás vai atacar a sua família. Ele vai atacar você. Deixa eu repetir de novo. Agora, 52ª vez. Né? Quando você for chegando naquele período que os seus filhos tiverem 11, 12, 13 anos, Satanás vai atacar você. Vai atacar você. Por quê? Porque Satanás entende que você, de cabeça grossa, né? Adulto, você já vai para o céu mesmo. Bem ou mal você vai para o céu porque você já entregou a sua vida a Jesus. Mas os seus filhos ainda estão na balança. Os seus filhos estão na balança e Satanás, ele entende que a última hora de pegar os seus filhos para destruir suas vidas é na adolescência e na primeira parte da juventude. Esse é o momento. Satanás entende que existe um fenômeno no adolescente. É irritante. A mãe, o pai fala, repete. Quando o menino completa 12, 13 anos, ele começa a questionar. Tudo que você falou a sua vida, você passou 12 anos falando, agora ele questiona. Ele questiona. Por quê? Porque ele está se tornando um adulto, ele está naquela passagem, ele quer saber se isso que ele acredita, essas informações que tem na cabeça dele, se eles são verdade, ou se é coisa que você botou na cabeça dele. E lá na escola, o diabo já tem lá algum mestre, alguém dizendo assim, é coisa que estão botando na tua cabeça. E ele começa a questionar, ele começa a pensar assim, e vai aparecer na vida do seu filho. Isso é
tão certo quanto o sol nasce, vai aparecer uma pessoa na vida do seu filho, chamado o outro importante. O outro importante, o extra-família importante, que ele vai chegar e o seu filho vai fazer uma amizade. Ele vai achar que ele é o bambambam, que ele é o herói, que ele é bacana, e ele vai ouvir as opiniões dessa pessoa. E se essa pessoa concordar com as suas opiniões, que você vem ensinando há 12, 13 anos, então ele vai dizer, é mesmo, a mamãe, papai estava certo. Isso é irritante, né? É irritante. Eu já tive mães que ficam furiosas porque falam. Eu tive uma hoje à noite aqui. Falam. E o menino, né, não acredita. Por quê? Porque é adolescente, ele tem que questionar tudo, né? Faz parte dessa fase da vida. Aí, eu aqui, o pastor Davi, herói desse adolescente, eu falo uma vez e o filho diz, é verdade. A mãe pensa assim, como eu falei a mesma coisa? Sim, mas o seu nome não é Davi, né? Você não é o extra-família, você não é outro importante da vida deles. Você entendeu? Você não é outro importante. É uma outra pessoa fora da família que fala e vai confirmar. E é por isso que é tão importante os seus adolescentes estarem na igreja, e principalmente nessa igreja, porque nessa igreja nós fazemos questão de ter uma equipe enorme, muito bem preparada, com um dos nossos melhores pastores e esposas, para justamente ser esse outro importante. Na hora que eles questionam, eles vão repetir a mesma verdade que você ensinou, e aquele adolescente vai dizer, é isso mesmo, olha, o Júnior falou também. E se o Júnior falou, está falado. Se o pastor Davi falou, está falado. Não é verdade. O pastor Davi só fala a verdade. A minha mãe eu tenho que de vez em quando ver se ela está falando a verdade. Mas se o pastor Davi fala, é verdade. E ele confirmou que a minha mãe falou, meu pai falou, então é verdade. E isso vai firmar os valores e o seu modo de pensar. Gente, isso é verdade, isso é um fato o que eu estou falando. Então é por isso que é importante, e Satanás sabe, e é por isso que veja só, se não for uma pessoa que concorda com você, vai ser uma pessoa que discorda de você. Um professor na escola, um colega, um traficante, uma pessoa bambambam, um atleta que todo mundo quer ser igual a ele, um adolescente mais velho, um jovem, tá? E ele chega e começa a dizer, não, o que eles ensinam, o que a sua mãe está falando é mentira, o que seu pai fala é mentira. E adivinha para qual lado o seu filho vai? Para o outro importante. Por isso que nessa fase, se você vai desviar do Senhor, desvia quando seu filho tem 2 anos. E volta antes dele completar 9. Se você vai desviar, desvia depois do seu filho já tiver saído de casa. Tu vai divorciar sua mulher? Divorcia depois de 30 anos de casado. Não quando o seu menino é adolescente. Eu não estou mandando você divorciar, né? Depois o teu pastor mandou, eu já estou casado há 30 anos, eu divorciei. Amanhã eu completo. Você entendeu? Esse período é importantíssimo na vida do seu filho. Satanás quer o seu filho. E ele vai atacar. E nós tivemos 4 casos agora em um mês. De pessoas que têm adolescentes, plural, aqui na igreja iam tão bem. Adolescente crescendo, bam, negócio fantástico, os filhos bacana, e de repente Satanás ataca. Eu até chamei a atenção de uma família, eu digo, mas olha, você não está vendo, vocês já ouviram eu falar 50 vezes que Satanás ia atacar. Olha só o que a mulher me falou. A mulher falou assim, não, eu e meu marido estamos bem, nunca estivemos tão bem. Ela entendeu que Satanás ia fazer o marido dela pegar outra, entendeu? Não, eu não falei isso. Eu não falei que o marido, eu digo, isso é uma das formas. Satanás traz uma divisão, um divórcio, justamente para deixar os meninos vulneráveis nessa época. Mas não é só assim, é qualquer artimanha. Olha só as artimanhas que ele usou no último mês. Alguém falou alguma coisa, sei lá, que a mãe não gostou. Uma pessoa que foi criada aqui na igreja e pá, sai, vai embora, com raiva. Minha filha não volta mais. Outra família saiu porque
A igreja cresceu, as coisas mudaram. Você entendeu? A gente discorda do fulano, né? E sai da igreja e adivinha quem vai levar os adolescentes? Adivinha quem vai levar os adolescentes? Infelizmente. E um dia eu vou contar essa história. E vou dar os nomes. Nós vamos ver essa desgraça. 4 famílias Satanás conseguiu tirar. Uma porque a mãe ficou chateada com outra. Pá. Olha, vá se chatear com a outra, mas deixa o seu filho aqui. Tá? Deixa o seu filho aqui. Nós somos os únicos aliados seus. Os únicos aliados seus para botar o seu filho no céu. Para o seu filho chegar bem, para o seu filho não se envolver em drogas, para o seu filho não se envolver em imoralidade, prostituição, pornografia. Nós somos os únicos aliados que você tem nessa terra. Você tira da nossa influência, você está fazendo a maior loucura da sua vida. E Satanás não ataca a sua família só fazendo um dos dois adulterar. Não. Ele ataca de muitas formas. Ele ataca, e nos quase todos esses casos que eu estou citando, foram as mulheres que ficaram atravessadas com outra pessoa na igreja, ficaram chateadas. E você já viu alguma mulher que não está chateada com alguém em alguma hora da vida? Isso é normal da mulher, né? A minha única oração com a minha mulher é assim: ó Senhor, que ela não se chateie comigo hoje, entendeu? Estou só brincando. Mas é mais ou menos assim, né? Quando eu vejo uma mulher que ela está chateada, eu sempre penso assim: tomara que não seja comigo, porque você nunca sabe, né? Aí eu já vou entrar, você está chateada? Né? Tô! Aquele vizinho Então, você não pode, olha, aqui na igreja nós somos quase perfeitos, mas ainda tem algumas pessoas que vão chatear você, né? Então isso faz parte. Não deixe Satanás fazer a vontade dele na vida dos seus filhos, caindo nessa. Muito bem, isso aí foi a segunda mensagem, tá? Uma palavra para os sábios basta. Vamos agora à carta da alegria. A carta da alegria. Filipenses. Gálatas, Efésios e Filipenses. Eu sempre acho assim, Gálatas, Efésios e Filipenses, né? Eu decorei em lista, eu tenho que achar em lista. Filipenses. Essa carta é a carta que pode ser chamada, a palavra-chave é alegria. Alegria. É o manual da alegria. Alegria é importante, como eu falei há pouco numa turma de Um com Deus, que alegria é importante porque a alegria é o combustível do cristão. Deixa eu dar um exemplo. Essa semana, a semana passada, faz uns 10 dias que eu machuquei a perna. E inclusive eu fui ver no Dr. Google, e esse machucado é de atletas de alta performance. E se eu não tivesse feito aquele último gol espetacular naquela noite, eu estaria bem, eu fui fazer, né? Eu devia ter dado a bola para ti, Leandro, mas eu ganancioso, fiz o chute, mas foi bonito o gol. Mas no dia seguinte e na semana seguinte, na outra semana, eu estou pagando, né? Mas de qualquer forma, obrigado pelas orações de vocês, né? Muitos têm orado aí. Mas sabe uma coisa? No meio daquela alegria, porque assim, um dos medos que eu tenho não tenho muitos medos não, mas eu tenho mais medo de perder a minha mobilidade e a minha visão do que morrer.
Você entendeu? Eu não tenho muito medo da morte, porque eu já fiz isso uma vez e eu não tenho muitas coisas não. Isso para o crente é bom, né? Igual nós vamos ler aqui, o apóstolo Paulo, ele diz, olha, na verdade eu preferia morrer. Entendeu? Então, mas para perder a mobilidade, não poder mais, né, jogar bola, não poder mais fazer tênis, ficar, né, já pensou eu chegar aqui e ter que todas as minhas aulas dar sentado, né? Aí eu conheci um pastor muito importante na minha vida, que ele teve esse problema, ele tinha que dar todas as aulas sentado, e às vezes ele se animava muito, ele se puxava aqui, né, levantava, né, eu digo, não quero assim não, eu quero poder andar, então, mas sabe o que foi bom desses 10 dias? É que quando você está em muita dor, e na primeira semana foi muita dor. Quando você está com muita dor, você toda hora, ai Senhor, Senhor, Senhor. Eu orei sem cessar, né? Dia e noite, não é? E quando você ora sem cessar, isso traz alegria. Isso traz alegria na sua vida. E a alegria dá para você a energia e a força, até a força que muitas vezes você precisa para voltar ao seu estado normal. Então, veja só como Deus escreve. Adivinha a cidade da onde estava sendo escrita essa carta sobre o manual da alegria? Não era cidade. Adivinha da onde? O apóstolo Paulo escreve essa carta de dentro de uma prisão. O apóstolo Paulo, estava numa cadeia, numa prisão, por causa dos judeus, que não queriam essa liberdade que nós temos no Senhor, e criaram um rebu que terminou prendendo Paulo, e ele está numa cadeia, e vai escrever sobre a alegria. Num primeiro momento você pensa, que ironia de Deus falar sobre a alegria dentro de uma prisão, um lugar tão ruim. Mas pare para pensar, na verdade é um lugar muito lógico para se escrever de alegria. Por quê? Porque assim, qualquer um pode ter alegria se você está com saúde, carro novo e tirou na loteria. Deus é bom, maravilha. Isso é fácil, mas essa alegria só é a alegria verdadeira quando você está lá embaixo. Então Deus botou ele lá embaixo e ensinou ele o princípio e o dom da alegria, porque se ele pôde estar alegre lá embaixo, imagina quando ele sair da prisão. E é isso que Deus quer na sua vida. Deus quer que você tenha alegria não somente quando você está em alta, mas quando você está lá embaixo. Quando você está encarcerado na sua cama, você está encarcerado num casamento, né? Você está encarcerado no emprego que você não quer, você está encarcerado numa cidade que você não quer, você se sente preso. É ali que Deus quer que você tenha alegria, porque se a sua alegria for verdadeira ali, sai da frente quando você sair da prisão, né? Você é verdadeiramente uma pessoa alegre. Então, Deus mandou Paulo escrever essa carta para a igreja em Filipos. E a primeira coisa que nós encontramos no capítulo 1, verso 1, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Agora, olha só, até nessa introdução isso é importante. Paulo e Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo era um jovem que Paulo encontrou na sua segunda viagem missionária na cidade de Listra. Isso não significa nada para você se você não conhece aquela área, mas no mapa da sua Bíblia tem lá as viagens. A segunda viagem de Paulo, você vai ver onde ele passou lá em Listra. E lá ele encontrou um jovem chamado Timóteo, e o Timóteo era um cara... Paulo caiu o olho logo nele, porque Timóteo, desde pequeno, ele conhecia as Escrituras, porque a avó dele era uma mulher muito temente a Deus, e crente no Velho Testamento, então ela estudava muito, a mãe dele também. Então Timóteo já veio, ele era um top kid do Nova Kids. Entendeu? Ele já conhecia a Bíblia, ele já conhecia isso, ele tinha tido um preparo muito bom. E isso é uma grande vantagem. Nossos garotos e garotas que já têm esse preparo desde a infância, quando eles chegarem a ser jovens, adultos, eles vão ter uma vantagem
enorme sobre aqueles que aceitam Cristo já com 20, 25 anos, porque você não teve aquela base bíblica. Você tem que, para readquirir tudo isso aí, para você aprender isso aí, como uma criança aprende, é praticamente impossível. Graças a Deus, eu tive uma graça muito grande na minha vida, que minha mãe era uma professora, e era professora de Bíblia também, e na nossa casa era Bíblia, né? Na escola era latim, todas as outras matérias, em casa era Bíblia, e sem pupunha. E minha mãe, ela fazia debates e fazia todo tipo de competição. Ela queria que a gente aprendesse a Bíblia. Ela premiava a Bíblia. E se o prêmio não desse certo, a surra dava. E era Bíblia, né? E eu aprendi a Bíblia. Minha Bíblia eu aprendi como criança. E é uma vantagem, porque hoje eu vejo as pessoas, os adultos, né, assim, com uma dificuldade enorme. Porque, se lembra? O cérebro grosso, né? O osso grosso, é difícil entrar. E a criança não aprende. Você viu na frente, hoje eu passei ali na frente para ver os meninos falando os versículos. Os meninos, todo mundo fala aquela lista. O menino só entra na sala, só entra no Nova Kids e foram 1.997 crianças, né, dessa idade de 6 a 11, estiveram hoje. E falaram os versículos para poder entrar lá na sala. Para os pequenos, 1 versículo, os outros 2 ou 3 versículos. E eu falei para ele, você sabe por que a gente não faz essa fila para os adultos, para o CENIB? Porque não ia ter ninguém lá dentro da minha aula. Então existe uma grande vantagem quando você, como criança, você tem esse presente, né? A sua mãe, seu pai que acorda cedo. Eu sei que seu pai quer dormir mais um pouco, mas ele faz isso por você. Você precisa agradecer quando você acordar ele no próximo domingo de manhã. Você diz, olha pai, muito obrigado por me levar para o CENIB de manhã, para o Nova Kids, para o infantil. Deus te abençoe por isso. E então Paulo encontrou esse Timóteo, que tinha uma base muito boa, e viu que ele tinha tudo para ser um futuro pastor. Então ele pegou e levou consigo o Timóteo nessa viagem, e começou a discipular, começou a ensinar para ele, começou a deixar ele não somente ouvir suas mensagens, mas ver a sua vida. E ele discipulou, e Timóteo se tornou o pastor da igreja de Éfeso. Depois ele foi resolver os problemas na igreja de Coríntio. Ele se tornou um segundo apóstolo Paulo. Inclusive, 3 cartas Paulo escreveu com a ajuda dele. E essa é uma delas. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Eu espero que você se alegre em ser servo. Não é um privilégio ser servo? Não é bom ser servo de Jesus? E às vezes, para ser servo de Jesus, a gente tem que servir os outros também. Às vezes eu queria só servir Jesus sem servir você. Mas, né? Mas no reino de Deus não é assim. Aquele que quer ser o maior servo, o maior no reino de Deus, sirva, seja o maior servo. E a gente serve, é isso. Agora veja só, essa carta foi escrita a todos os santos em Cristo Jesus. Que estão em Filipos. Depois Paulo diz, essas cartas que eu escrevo para as igrejas, distribuam para as outras igrejas. Distribuam, agora manda uma cópia para outra igreja, para todas as igrejas da Ásia Menor e daquela região do mundo, poderem ler essas cartas, que elas foram para todas as igrejas. Então, eu vou traduzir agora, vou mudar aqui o endereço. Tá? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Manaus. Essa é para você, tá? Manual da Alegria. Santos, a todos os santos em Cristo Jesus. Quando você aceitou Jesus Cristo, a Bíblia diz que você recebeu o Espírito Santo, no mesmo momento. Junto com um monte de outras coisas, perdão do seu pecado, a capacidade de entender escrituras, vida eterna, você se tornou filho de Deus, você agora tem o Espírito de Deus em suas veias, você não pode mais morrer, você é igual aos anjos, você é filho da ressurreição, não tem mais condenação para você, Deus olha para você, vê o seu espírito, o seu âmago, a sua semente é perfeita. Por isso que ele diz, você que já foi aperfeiçoado em Cristo, você que tem o Espírito de Cristo, você que nasceu de novo, você é santo. Você é santo porque você nasceu de uma semente, um espermatozoide santo. Você nasceu de Deus, você é filho de Deus. João 1,12. A todos quanto diga comigo, receberam deles o poder de se tornarem filho de Deus. Você é filho de Deus. Santo, santo. Então, quem são os santos?
Está apontando só para os outros, eu espero que você também seja. Né? Santo, faça assim. Santo, olha só, santo. Não, essa coroa está muito grande, diminui essa coroa um pouco. Não é tanto assim não, né? Santo, santo. Você é santo, se você é filho de Deus, você é santo. Você é santo, sim. Tem que modificar ainda, né? Que esse gesso pelo lado de fora ainda falta pintar, né? Mas você já é santo por dentro, você é um santo de Deus. E você vai um dia ser todo santificado. E a Bíblia diz que a nossa tarefa na vida é ajudar o nosso comportamento, nosso raciocínio, nossa mente, isso que a Bíblia chama de alma, nossas emoções, essa parte que acontece aqui no cérebro. É fazer a nossa mente, nossas emoções, nossa alma e o nosso comportamento, portanto, nosso físico, se comportar de acordo com a vontade do Espírito. Isso é o que nós chamamos de santificação. Santificação da alma e do corpo. Então Deus diz que Ele escreve isso aqui, né? Escreve para os santos, então isso é você. Mas Ele escreve interessante que Ele acrescenta que Ele diz, junto com os bispos e os diáconos. Paulo fez questão aqui de abrir essa outra frasinha, porque ele não queria que os líderes da igreja, os pastores e os diáconos, bispo significa pastor, diácono é a outra tarefa, né? Que significa servo, que eram as pessoas que cuidavam do administrativo, da parte física da igreja, das necessidades da igreja. Ele diz, ele queria ter certeza que esses também soubessem que estavam inclusos nessa carta. Por quê? Por sinal, você que não sabe o que é diácono, pastor você já sabe, bispo, a gente deixou de usar esse nome porque ele caiu um pouco de uso, hoje chama de pastor, mas bispo significa um supervisor, uma pessoa que está olhando o rebanho ali, tá? Supervisor de rebanho. E o diácono significa servo. E a igreja batista, ela destruiu, na maior parte, tem umas igrejas que ainda estão fazendo bem, mas a maioria destruiu o uso do termo diácono. Porque os diáconos se tornaram os pilares da igreja que às vezes atrapalham o pastor, atrapalham a igreja. Tem mais problema com o diácono nas igrejas praticamente do que qualquer outra coisa. Os diáconos passaram a ser os mandão da igreja, na maioria das igrejas batistas. Eu não falo pelos outros que eu não sei, mas eu também imagino que onde tem diácono é um problema. Eu já vi tanto diácono botar pastor para fora, é uma vergonha, porque ele acha que diácono é uma coisa bonita. Sabe o que é diácono? Diácono é servo. Servo que não recebe nada, entendeu? Servo. E se eles traduzissem isso direito, né? Tirasse essa palavra diácono, agora os nossos servos. Sabe o que é servo? É aquele que vai lá, limpa aquilo ali, vai lá, faça isso aqui, vem cá, vem, lava o prato. Isso é diácono, né? Aí sabe o que os diáconos acham? Eu sei, porque eu fui criado nesse meio, os diáconos acham assim, os diáconos são as pessoas que servem, olha só, servem a ceia do Senhor. Servem a ceia do Senhor. Entendeu? Que idiotice. Né? Não entenderam nada. E tem pessoas que acham que o trabalho do diácono é servir a ceia do Senhor. Não, o diácono é só olhar onde eles foram instituídos. Eram pessoas que deveriam fazer toda a parte burocrática da igreja. Pagos ou voluntários. Na nossa igreja nós temos muitos diáconos. Essa semana que a gente trabalhou com a saúde do nosso pastor, irmão, então a gente teve várias pessoas. Hoje, essa semana, o Sérgio trabalhou como diácono, né? Muito. E outros irmãos ajudaram ele para agilizar, para o rapaz não ter uma fatalidade, para acelerar o processo. E foi assim uma benção. Então, muitas pessoas ajudaram no diaconato, no servir. Então, ele inclui, então, também essas pessoas, e toda a igreja precisa ter esses, ou oficialmente ou extraoficial, tem aquelas pessoas que se dedicam ao ensino, ao estudo, a colocar a visão ali, a direção da igreja, e aqueles que ajudam no manejo da logística da igreja, da administração da igreja. Então, Deus colocou, em particular, ele disse para Paulo, olha, bota o nome deles também, porque senão vão achar que isso é só para os santos, os membros, e eles vão ficar de fora, e Deus entende que as pessoas que mais faltam alegria nas igrejas são os pastores e os líderes. Você sabia disso? Esse ano,
provavelmente 25% dos pastores batistas vão deixar suas igrejas. E depois procurar uma outra igreja para pastorear, porque não suportam mais aquela igreja. Não aguentam mais, estão estressados, não tem mais força, estão em depressão, estão em desânimo. A tarefa de um pastor, de uma pessoa que trabalha em liderança de igreja, em Tiago diz, muitos querem ser isso aí, mas não imaginam a dor de cabeça, a frustração, o trabalho, as noites mal dormidas. E é um problema porque assim, os membros em geral, eles acham que o pastor, ele é um super-herói, que ele não tem emoções, que ele é assim, ele aguenta qualquer coisa. E pode falar, pode largar os cachorros em cima dele, né? Pode ameaçar de justiça, isso não afeta nada, né? Porque o pastor é um cara duro. É porque eles tiram todos os pastores por mim. Mas, brincadeira. Pastores são seres humanos que estão tentando servir a Deus, e estão tentando agradar a Deus, e estão tentando servir. É só ler a vida de Moisés para ver como é frustrante, né? E o pastor, em geral, ele deve amar o rebanho também. Ainda deve amar o rebanho, cuidar desse pessoal que está aí. E cuidar dos problemas. E é problema sobre problema, toda semana problema sobre problema. Por quê? Porque nós somos seres humanos, caídos da graça de Deus, salvos pela misericórdia de Jesus Cristo. E nós temos problemas. Tá? Problemas fazem parte da nossa vida. Então, o pastor está preocupado com isso. Está preocupado com a direção da igreja. Está preocupado com pessoas que querem se meter na igreja para roubar ovelhas. É uma dinâmica fantástica do pastor. Estava conversando com um pastor essa semana e disse, eu durmo muito bem à noite, né? Pastor sempre está falando, olha só a conversa de pastor. Conversa de pastor é assim, se consegue dormir à noite ou não. Parece conversa de velho. E os problemas que está tendo na igreja. Aí, olha, sinceramente, eu quase não tenho assunto para falar com outros pastores. Que a gente não tem quase problema aqui na igreja. Mas quando tem, mexe. Eu vou dizer, mexe. Então ele estava conversando que ele acorda várias vezes à noite, não dorme direito. Esse ano passado foi terrível para ele. Ele teve muitos problemas na igreja. Aquele problema de esfriar o primeiro amor. Eu não falei para ele não, mas eu estou pensando em pregar essa mensagem para ele lá. O pessoal está precisando esquentar esse período. Esfriou, o pessoal entendeu? Esfriou. Não tem vida nova na igreja. Paralisou. Aí o pessoal começa a virar cri-cri, né? É igual o galho quando vai quebrar da goiaba, né? da mangueira, né? Aí você cri-cri, né? É mesmo também que não produz fruto, vai virar cri-cri, perdeu a vida, perdeu o ânimo. Aí isso estressa pastor, isso desencoraja pastor, né? E eu tenho uma igreja, né? Eu sou pastor da igreja, eu acho que quase perfeita. Se não fosse uns 2 de vocês, era perfeita. Estou só brincando, né? E assim mesmo, qualquer coisinha, porque a gente quer uma igreja perfeita. Isso aí é o alvo do pastor, ter uma igreja, pelo menos desse pastor, ter uma igreja perfeita, que Deus olha assim e diz, uau, que igreja fantástica. Por isso que eu me alegro quando eu vejo todo mundo trabalhando, todo mundo conversando, todo mundo animado, eu chego no sábado de manhã aqui, é uma alegria danada, quando eu chego domingo, é uma alegria. Isso porque eu sei que Deus olha e gosta disso, quando as pessoas estão trabalhando junto, quando tem 3.056, 100 mil pessoas trabalhando no sonho na sala, sei lá, é tanta gente, parece formiguinha. Uau, como isso agrada ao Senhor. Mas é estressante. Já vou dizer que é estressante. Quando qualquer coisinha que acontece é estressante. O líder de oração, de vez em quando, um líder de oração liga primeiro para mim. Para eu falar para o pastor Sérgio. Olha só, sempre assim. Quando o cara quer desistir, ele fala primeiro para o outro, que não é o pastor, né? Pastor Davi, é o seguinte, eu vou falar para o pastor Sérgio que eu estou fora, não aguento mais. Por quê? Não, tem um casal lá que está cheio de problema lá, eu não aguento mais, já falei tudo que eu tenho que falar para eles não querem nada com nada. Eu desisto. Toda semana chega alguém, eu desisto. Sabe por quê? Porque líder, ele leva a sério aquela sua vida. Se ele é um bom líder, ele se preocupa com você.
Ele se preocupa com você, com a sua saúde espiritual. Ele não quer que o diabo te leve. Ele não quer que você caia. E por isso ele leva isso para casa e fica. Tem pessoas aqui que não imaginam. Teve uma pessoa que eu tentei ligar outro dia, porque eu achei que estava meio chateado com a igreja, e eu queria, antes de perder a família, antes dela perder a família, eu queria interferir. Eu queria que ela caísse no bom senso e não perdesse a família. Aí eu tentei intervir, né? Nem atendeu o telefone, não atendeu. Mas nunca essa família vai saber que eu acordo à noite e vou orar por essa família. Vou orar. Sabe por quê? Porque eu não quero que as crianças sejam destruídas. Eu não quero que aquele casal seja destruído. Eu vejo o que vai acontecer. Não que eu sou profeta, mas eu conheço a Bíblia e já vi dezenas de casais antes que estão passando por esse mesmo período e o fim foi destruição. Aí eu vou orar por eles. Você acha que eles acham que eu estou acordado no meio da noite? Eles acordam no meio da noite também, eu tenho certeza, com raiva de mim. Com raiva, né? Tipo a mãe hoje, teve uma mãe, olha só, às vezes eu fico, teve uma mãe que veio nova aqui, por favor, se foi você, não fique vermelho, mas eu acho que você não está aqui hoje à noite não. Olha só, a mãe chegou primeiro atrasadérrima, e a criança frustrada, ela quer ser top kid, e ela não pode ter mais de 2 atrasos, entendeu? Vocês estão entendendo, né? Que esse negócio de nova kid, todo mundo quer nova kid, mas isso é nova pai também, você entendeu? Isso é um kit família, é todo mundo envolvido nisso. Você tem que sair mais cedo de casa, para ajudar a sua criança. A chegar, você tem que ajudar com a meditação. Tem pai e mãe que só quer aquela placa, Top Kid, mas não quer o trabalho que exige. Isso é uma tarefa dos pais. Você não está entendendo? Aí a criança saiu subindo, correndo, feito uma louca na escada de ferro. Aí o professor, para. Não é assim que a gente sobe a escada. Isso é um perigo, você vai cair, vai se machucar. Suba direito. Vixe, a mãe ficou braba. Ficou bravíssima, parecia assim uma caba, né? Eu não sei quem é você. Por favor, não fique vermelha. Né? Não solte o esporão ainda não, tá? Ficou uma fera. Fera por quê? Porque nós não queremos que a criança dela quebre a cabeça ou a perna, ou até morra. Você está entendeu? Às vezes eu fico assim, será que esse pessoal é humano? Será que eles não pensam? E liderança vai cuidar desses problemas. Aí a mãe vai descarregar em cima de algum líder. E sempre o importante é que não seja eu. Para ali, olha, pode falar com aquele pastor ali. Fala com aquele pastor ali. Né? Fala com aquela professora ali. Né? Fala com aquele senhor ali, resolve tudo. Vá. O nome dele é Melk. Pode falar com ele. Né? Então, Deus manda ele escrever também os livros, porque vai ter isso. Você que é líder, quantos aqui são líderes de ministério? Você é líder de um grupo de oração, um grupo GA, você tem alguma liderança? Levanta a mão. Então, Paulo está falando para você, porque ele sabe que vai ter momento que você vai querer chutar o pau do barraco. Isso nunca foi problema meu, eu quero chutar o pessoal que está dentro da barraca. Mas acontece. Então Paulo diz, ele quer escrever porque sabe, você também que é líder, Deus quer incluir você nesse manual. Você tem que ter alegria, porque se você não tiver alegria no Senhor, que é a nossa força. Alegria no Senhor, nossa força é. Isso se encontra onde? Neemias. Acho que é capítulo 7, né? Então, alegria no Senhor, nossa força. Se você não tiver alegria no Senhor, você não vai ter energia, você não vai ter disposição, você não vai ter garra. E Deus, então, Ele entende que sobre todas as pessoas, numa igreja, os que mais tem que ter alegria são líderes. Então, esse manual é para você também. Mas aqui nós notamos uma outra coisa. Timóteo tem o seu discípulo. Paulo tem o seu discípulo, Timóteo. É aquela pessoa que está seguindo Jesus e imitando ele. Paulo sempre diz, siga Jesus, imite a mim. Siga Jesus, todos nós estamos seguindo Jesus.
Mas tem pessoas, eu sei que estão espelhando em mim. Tem algumas pessoas que eu chamo para espelhar em mim. Tem outras pessoas que se espelham sem eu chamar. Entendeu? Você, papai, você tem um discípulo. Eu tenho certeza que você tem um discípulo. Provavelmente ele é o seu filho mais velho. O seu filho está se espelhando em você. Ele, quando crescer, quer ser igual a você. Ele vai imitar você, o seu bom e o seu mal. Mamãe, você tem uma Timótea também. Você tem uma pessoa espelhando, se discipulando, tentando ser igual a você. Eu contei aquele caso que eu vi aqui atrás na cantina. Uma mãe veio falar comigo, né? Aquela mãe falando assim comigo, conversando comigo. Aí eu olhei assim, do lado dela, que a mãe não podia ver, a filha dela de 6 anos, do mesmo jeito, na mesma pose, ó. Aí quando a mãe saiu, ela botou a bolsa aqui no braço e saiu. A filha, mais ou menos 50 centímetros atrás, do mesmo jeito, com a bolsinha dela também. Discípula, é a Timótea, né? Da São Paulo, né? Olha só, então você tem um discípulo, o seu discípulo provavelmente mora na sua família, talvez o seu discípulo está no seu grupo, mas você tem discípulos, você tem os seus Timóteos. É assim que o cristianismo cresce. Você tem alguém que está se espelhando em você, em seguir Jesus. Você sabe quem é que está espelhando-se em você? Quantos sabes? Pensa aí. Você sabe, você imagina que tem pessoas espelhando em você? Tem? Levanta a mão se você acha que sabe. Pois tem alguém espelhando em você. Fique certo disso. E se você descarrilhar, o discípulo também descarrilha. Pessoas estão espelhando em você. Por isso que você não pode bater o fofo. Você não pode descarrilhar. Porque com você vai o seu discípulo, e às vezes discípulos. Conforme Deus tem dado crescimento na nossa igreja, você não imagina a pressão que isso traz sobre os pastores. Eu sei que pelo menos sobre alguns pastores. Sabe por quê? Porque agora mais do que nunca, eu tenho que olhar todos os detalhes dos meus passos, porque qualquer descarrilhada agora vai ser um acidente enorme de trem. Quando a igreja era pequena, o acidente teria sido menor. Então, você tem um Timóteo, você tem uma Timótea. Observe quem é essa pessoa. Dê atenção especial. Traga ela nos caminhos do Senhor, no ensino e no exemplo, para ela poder ver como é que se segue a Jesus. O alvo é seguir Jesus, mas ela vai te imitar. A vocês, verso 2, graça e paz. Graça e paz é a saudação de algumas igrejas, né? Graça e paz. A gente já sabe até de onde é a igreja. Graça e paz. Aí tem os outros. Paz de Cristo já é outra igreja, né? Boa noite, Nova Igreja Batista. Paz e amor, saudação dos hippies. Pessoal que tem 50 anos, né? Que viveu no tempo do incenso, da maconha. Graça e paz. Que saudação bonita, né? Graça e paz. A vocês, graça e paz. Olha só a bênção que Paulo profere sobre eles, a bênção que ele pede de Deus, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. Por que graça? Graça porque... O que é graça? Graça é um favor que você não merece. O que você merece na vida? O que você merece? Algumas pessoas falaram nada, mas é pior do que nada, né? É o inferno. O inferno é pior do que nada. Nada seria neutro. Pior do que nada é o inferno. Nós merecemos, só por termos nascido, a gente já merece o inferno. Por causa daquele nosso avô e avó que pecaram e caíram da graça de Deus e todos nós fomos juntos. Dois bandidos, né? Mas Deus, na sua grande compaixão e graça, mandou o seu Jesus para ser, o seu filho para ser o novo Adão.
E todo o que ele quiser, crer, entregar a sua vida para ele ser Senhor, crendo na obra dele na cruz do Calvário, a sua ressurreição 3 dias depois, crendo que ele tem o poder para perdoar os seus pecados e dar a você a vida eterna. Se você entregar a sua vida a ele, convidando ele para ser o Senhor da sua vida, ele entra através do Espírito Santo em você, e você se torna agora filho do novo Adão, e você, assim como o pecado entrou por um só Adão, agora também a vida eterna entra por um só Adão, e entra na sua vida, você renasce, e você se torna filho de Deus. Então, nós merecíamos inferno, nós não merecíamos nada, e Deus veio e nos agraciou, ele nos deu de graça. O que você fez para Deus te dar essa salvação? Nada, só aceitou, um presente. Você só abriu o braço e disse: aqui, Senhor, por favor, aqui. E Deus te deu esse presente. E Ele vai continuar, nós vamos ver logo a seguir, o verso que ele diz assim: e Ele vai continuar a obra que Ele começou. É de início a fim, é Jesus. Jesus é que vai segurar a sua salvação. É Ele que garante, é o sangue eterno dEle que garante sua salvação eterna. E ele diz então, graça e paz, graça. Que Deus abençoe você por coisas que você não merece. Já pensou se Deus desse para a gente as coisas que a gente merecia? Estava lascado, mesmo como crente, Você acha que você merece o que você tem? Eu já vi o seu carro. Você merece uma bicicleta com uma roda só, né, faltando uma roda, né? Você merece um velocípede faltando a roda da frente. Você merece um vagãozinho daquele de puxar com só 3 rodas. É isso que nós merecemos. Nós não merecemos nada. Você entendeu como é que é a coisa? E Deus diz, Ele vem e diz: eu vou te abençoar. Quantos comeram mais do que você merecia essa semana? Quantos têm uma mulher mais bonita do que você merecia? Quantos têm não vou falar em homem porque, pode alguma mulher dizer: então leve de volta, né? Dessa graça eu não preciso. Mas quantos têm né, filhos abençoados? E às vezes a gente como ser humano, a gente é muito besta, né, não? Você não vale nada, né? Ele vai dizer daqui um pouco, você não vale nada. A gente se acha muito importante, né? Te bota um anel aqui no dedo, uma roupa melhorzinha, você acha o bambambam. Você não é nada. Quando você volta, o pior tipo de fedor é quando o ser humano morre e apodrece. É pior do que cachorro, né? Você não vale nada. E Deus pegou você que não vale nada. Você que nasceu em pecado. De todos os seres que Deus criou, foi o ser humano que se revoltou contra Deus. E Deus amou você e mandou seu Filho Jesus, te deu graça e Ele abençoou. E às vezes a gente, porque a gente tem mais um dinheirinho do que o outro, a gente se acha alguma coisa. Você não é nada. Esse dinheiro Deus poderia ter dado para outro. Deus escolheu, isso foi graça. Mas foi a minha educação. Sim, e essa educação você conseguiu porque Deus abençoou o seu pai para poder dar a você essa educação. Ele podia ter dado para outro, e devia ter dado para outro talvez, né? E a gente se orgulha do que a gente tem, porque a gente conseguiu um emprego melhor, porque a gente conseguiu uma educação melhor, e é tudo graça. É por isso que Deus diz que a gente tem que se compadecer daquela pessoa que não teve a mesma proporção, naquela área, e Deus assim, então Deus te abençoou para você poder também passar a graça de Deus para outras pessoas. Isso é importante. Você não é o corpo de Deus? Então dessa sua graça que Deus abençoou você passa para outras pessoas, você agracia outras pessoas, você ajuda, isso chama-se amor. Então Deus nos abençoou, Deus nos agraciou, até no fato da gente ter nascido no Brasil, da gente estar aqui, isso é uma bênção. Já pensou se você tivesse nascido no Paquistão? Já pensou se você tivesse nascido... Tem lugar pior do que o Paquistão. A Etiópia. Você já viu? Toda vez que vier a Etiópia é só aquelas moscas. Que coisa horrível. E não, Deus fez você nascer num lugar que não é muito frio, nem muito quente. Você não morre congelado. Você reclama dos buracos em Manaus, mas você só nota buraco porque você é agraciado com um carro. Se não tivesse carro, você nem via os buracos. O pedestre não vê buraco. Eu nunca vi pedestre. Essa rua está tão cheia de buraco. Eu nunca vi.
Eu nunca vi cavalo reclamar de buraco, né? Só em reclamar de buraco significa que você teve uma graça de Deus e você está com algum tipo de automóvel, ou pelo menos uma moto. Então, graça. Segundo, paz. Deus quer que você tenha paz. Você tem paz na sua vida? Jesus disse que quando você aceita Ele, Ele dá para você a paz. Se você não está usufruindo, você não está gozando dessa paz, tem um problema, você tem problema. Eu não falei que você vai ficar sem problema, não, problema você vai ter sempre. Você vai sempre ter problemas, de um tipo ou outro, e toda semana, né? Às vezes eu condoo com as pessoas que têm problema, tem cada problema, porque tem problema que as pessoas não pediram. Tem circunstâncias que ninguém pediu, mas acontece, e a pessoa tem que conviver com aquilo. Todo dia tem que conviver com dificuldades. Mas mesmo no meio das nossas dificuldades, Deus quer que você tenha paz. Isso vem porque você tem um grande Deus que te dá essa paz. Então, quando você descobrir que você está se estressando, você está com queimação, que você está com princípio de gastrite, por causa, não de alguma bactéria, mas porque você está estressado. É hora de você ir para o livro de Filipenses e descobrir o que você está fazendo errado. O que está errado? Porque Deus deu para os seus filhos paz. Deus quer que você viva em paz. Paz e amor, irmão. Está vendo? Os hippies não estavam tão errados, não. Só não a maconha. Graça e paz. Agora, aí nós vamos encerrar depois disso aqui. Olha só o que ele diz aqui. Agradeço a meu Deus toda vez que eu me lembro de vocês. Deixa eu ler de novo. Agradeço a meu Deus toda vez que eu me lembro de vocês. Ele gostava desse pessoal, né? E sabe quando você pastoreia as pessoas, você também tem essa mesma alegria. Eu tenho uma alegria danada quando eu vejo um membro da igreja na rua. Às vezes eu nem sei o nome do membro, né? Mas eu vejo aquela camisa da NIB. Um dia desse eu baixei o vidro. Ei, irmão, falando na cara. Aí o cara olhou assim como se fosse doido. Aí eu entendi que ele estava usando uma camisa emprestada, que ele nunca tinha me visto na vida. Ele estava só com a camisa da NIB, olha. Ali na Redenção, olha. Ou então ele tinha roubado ali no varal de alguém, né? Mas eu me alegro sábado de manhã quando eu vejo o pessoal limpando. Eu me alegro quando eu vejo o pessoal, né, parece formiguinha, né? É uma alegria tão grande ver as pessoas servindo a Deus. Eu me alegro quando eu vejo todo mundo no domingo de manhã e as crianças falando os versículos, porque eu sei que ali foi investimento de pais e mães. E eu me alegro toda vez que eu penso na minha irmã, que foi uma grande influência na minha vida. Hoje ela já está no céu. Eu só converso com ela, mandando lembranças para o Senhor Jesus, né? Mas são pessoas que foram importantes na sua vida. Você é importante na minha vida. Eu espero que você saiba disso. Mesmo quando eu ralho com você, você é importantíssimo, né? Eu fico, às vezes a pessoa diz, então eu vou embora. Aí eu digo, vai embora, porque você não, eu não vou. Não vai não, por favor, não vai não. Eu digo, vai, né? Se você pode deixar essa igreja, então você devia deixar essa igreja, né? Não é mesmo? Eu não posso deixar essa igreja. Vixe, eu ia me acabar se eu deixasse essa igreja. Eu morri de saudade. Paulo tinha saudade, eu tenho saudade. Às vezes quando eu viajo só para tirar umas férias da igreja, eu já fico triste porque eu não queria queria tirar férias só dos buracos das ruas, né? Não da igreja. Então, aqui ele diz, eu dou graças a Deus toda vez que eu penso em você. Eu queria que você agora fizesse rapidamente uma retrospectiva. Tem alguém na sua vida a quem você dá graças a Deus pela influência deles em sua vida? Balance a cabeça, você tem? Fale para a pessoa do seu lado, uma pessoa que você dá graças a Deus. Toda vez que você pensa nessa pessoa, você dá graças a Deus por essa pessoa ter tocado a sua vida, por ter colocado você perto dessa pessoa.
Vamos ouvir o nome de algumas pessoas. Você dá graças a Deus por essa pessoa ter existido na sua vida. Vamos começar com o Christian. Afonso. Afonso, olha só. Lá em Curitiba. Ele não imagina. Na verdade foi o primeiro líder de GA. Seu primeiro líder de GA. Olha aqui. Por quem você dá graças a Deus toda vez que pensa? Wendel. Wendel, olha aí. Por quem você dá graças a Deus na sua vida? Meirilane. Meirilane. Por quem você dá graças a Deus na sua vida? Pelo pastor Paulo e a dona Wanda. Pelo pastor Paulo e dona Wanda, lá em Orlando. Que ciúme, Senhor me perdoe. Mas lá não tem NIB, deixa eu só falar. Então, né? Por quem você dá graças a Deus na sua vida? Carol Almeida. Carol Almeida, olha só, Carol. Olha só. Por quem você dá graças a Deus na sua vida? Pela minha mãe. Olha aí. Paula e Timóteo. Por quem você dá graça na sua vida? Pelo Robson. Pelo Robinson. Olha aí. Lá em Sorriso. Não está nem lembrado de você. Está lá sorrindo. E você aqui chorando. Por quem você dá graças a Deus na sua vida? Amarintes. Amarintes. Por quem você dá graças a Deus na sua vida? Meu primeiro líder de grupo de oração, Ademir Edileuza. Olha aí. Essa semana eu queria que você fizesse uma coisa. Eu queria que você passasse uma mensagem para essa pessoa. Pode ser um e-mail, pode ser um SMS, pode ser até uma ligação rápida, pode ser um bilhete, se eles moram perto de você. E você diz, eu dou graças a Deus toda vez que penso em você. Isso vai alegrar o coração. Você não imagina que muitas vezes um líder está ali meio triste. Ele não imagina que você é um Timóteo dele, uma Timótea dele. Não imagina que teve esse aspecto na sua vida, que teve essa influência na sua vida. Então essa semana, então, nossa tarefa para a semana, procure agradecer. Olha, agradeço a Deus toda vez que eu penso em você. Manda um SMS, manda um e-mail, faz uma ligação rápida, tá? E encoraje. Alegria vem por todas essas coisas que nós vamos ler aqui. E uma dessas, nós trazemos alegria. Nós somos instrumento de alegria quando nós agradecemos outras pessoas que tiveram influência em nossa vida. Porque aí eles veem, puxa vida, a minha vida, Deus está usando sim a minha vida. Porque às vezes a gente olha assim e diz, eu acho que Deus não está usando a minha vida. Quando eu perguntei assim, quem tem um Timóteo na sua vida, uma Timótea? Muitas pessoas não levantaram a mão. Sabe por quê? Porque o Timóteo ou a Timótea nunca disse para você, você é uma inspiração na minha vida. Eu agradeço a Deus toda vez que eu lembro de você. E eu agradeço a Deus toda vez que eu me lembro de você, seja numa passagem que eu te vejo, né? Seja num shopping, quando eu vejo você, eu vou muito pouco em shopping, mas eu descobri que tem um shopping, o shopping Manauara, dia de sexta, tem muito membro da igreja, olha, eu fui, fazia mais de um ano que eu não ia, parece que o pessoal vai muito naquele shopping lá, né? No Detran também tem muita gente da Nova, graças a Deus, maravilha. Então, eu agradeço toda vez que eu penso em você, que eu vejo você. E assim nós devemos não somente ser agradecido, mas mandar um recado. Agradeço a Deus toda vez que eu penso em você. E assim nós geramos alegria no coração daquela pessoa. Nosso irmão. Oremos. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos por seres o Deus da alegria e que nesse livro de Filipenses vai nos instruir a como podemos manter a nossa alegria em Ti. Nós te agradecemos por ter colocado em nós a fonte da alegria, o Espírito Santo, através da obra de Jesus Cristo. E Pai, se hoje à noite alguém não tem essa alegria, se hoje à noite alguém falta paz, que no final do culto eles vão ali na palavra amiga, Senhor, e que hoje eles encontrem essa alegria que falta, que hoje à noite, Senhor, eles encontrem essa paz que está faltando em suas vidas.
porque a tua alegria e a tua paz transcende qualquer problema desse mundo. E Pai, por isso nós te louvamos. Abençoe nossa semana, que possa ser uma semana repleta de alegria. Em nome de Jesus, amém.